Olá pessoal, estamos aqui no nosso, estamos aqui no nosso segundo episódio, o primeiro oficialmente como Além do Esporte, aqui no perfil da Além da Facu. Obrigado por estarem aqui. Eu tive a honra e o prazer de entrevistar o Guga, foi uma das coisas mais bacanas que eu já fiz, né? Confesso a vocês, nunca tinha, né, comandado aqui. Vou trazer o Baza aqui para conversar um pouco com a gente nesse esquenta aqui. Muito bom ter vocês aqui. Opa, Baza, cadê ele? Está aqui. Então, trazer o Baza aqui para dentro. Aqui. Obrigado aí por todos que estão entrando aqui. Vão ter uma oportunidade incrível aqui com o nosso super escada. Guardando o Baza, conectando aqui. Fala, Baza! Fala, Bernardo, tudo bem? Tudo bem. Emocionado aqui na segunda apresentação, né? O Guga foi como é que se diz, a Premiere, e agora Serginho Escadinha, um craque. Pô, Bernardo. Deu uma trava. Poxa, você é um cara que gosta de treinar. Então você não quis só entrevistar o Guga por 1 hora, né? Precisou ser 2 horas e meia, cara. Vamos esticar, vamos treinar, vamos colocar tudo em prática aí para conseguir efetivamente dar tudo certo, cara. Muito bom mesmo, cara. E pior, hoje vai ser com um cara que adora treinar também. Então, a gente se fala, então vai ser incrível poder falar de preparação, mas, né, coisas que a gente aprende além da facul e além do esporte, com personagens como esse. Não, pô, eu tô curiosíssimo aqui para saber, assim, muitas das perguntas que a gente acabou falando lá no grupo que você comentou que você quer fazer para ele. Poxa, acho que esse momento que ele está vivendo fantástico e, poxa, um cara que viveu algumas gerações, né? Então, tem uma aula, ele viveu chegar numa nova posição sendo criada, né? Então, acho que isso também, na hora que você pensa no mundo corporativo, como é que tem uma posição sendo criada e eu vou para essa posição, não tenho tantas referências, muito legal entender o mindset. Zero referência, desbravou o campo e se tornou a maior referência, né? E é sobre isso que a gente vai falar, entre outras coisas, hoje. Baza, legal, abração. Muito bom, valeu. Aplaude aí, valeu, irmão. Aí. Obrigado. Valeu. Vamos seguir aqui, mais um minutinho vai entrar. Se algum dos outros parceiros aqui estiver por aqui, eu vou chamar. Estamos nesse esquenta aqui, trocamos algumas ideias, certamente vai ser uma honra poder estar aqui conduzindo isso. Tem tantas coisas que eu tenho certeza que a gente vai poder dividir com vocês aqui, né? Não tenho dúvida que é um personagem muito rico, né? Que inspirou tanta gente e continua inspirando. Então, tenho certeza que vai ser incrível. Para mim, eu disse a vocês, nunca tive sempre tive essa ideia de trazer pessoas bacanas para... Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, trouxe aqui o Álvaro aqui para dar um alô para a gente. E realmente é uma experiência muito interessante. Grande Álvaro. Bernardinho, bom dia, tudo bem? Tudo jóia e você? Puxa, tudo bem, mas que convidado especial, hein? Super especial. Esse realmente estou até... Aliás, a sequência, né? Guga, escadinha, estou emocionado direto. Poxa, espetacular. Para gente que gosta de esporte, é um presente para nós. Você sabe que o meu filho assistiu o teu NBA Fora de Hora e no final eu falei assim, puxa, deixa um carinho. Você falou assim, comigo não tem muito carinho, não, tem que trabalhar mesmo. E aí, eu estava contando, ele tem 14 anos, ele é lateral esquerdo de um clube aqui de São Paulo. E aí ele pegou o teu nome e digitou assim no YouTube, Bernardinho Bravo, Bernardinho dando bronca. E aparece um lance teu com escadinha, e o Serginho tá bravo ali, ele responde para você à altura, e meu filho falou assim, cara, como é que ele fala assim com o técnico? E eu falei assim, filho, isso aí são anos comendo sal juntos, trabalhando juntos, é uma cumplicidade entre treinador e atleta que poucos têm. Então, sucesso para você na live, nós estamos todo mundo aqui assistindo, cara. Valeu, abração, Álvaro. Outro até mais tarde aí, cara. Abração, tchau. Vamos nessa. Valeu. Valeu. É isso aí, turma. Esperar aqui o Serginho, que eu chamo de escada, chegar, porque realmente é o cara, né, tê-lo aqui conosco. E o Álvaro contou uma coisa muito interessante, né? Porque desenvolveu uma cumplicidade de tal ordem, se vocês vissem como era um treino da gente, era uma pancadaria, a cobrança era enorme, a galera permanentemente se cobrando, mas tinha a ver com confiança, né? Então não tem essa. E acabou ali a briga, o jogo e tal, a gente estava sempre junto buscando uma coisa só, né? Buscando o melhor, buscando... Olha ele aqui, ó. Deixa eu pegar o homem aqui, ó. Deixa eu catar ele aqui. Aí ele aqui. Atenção, galera. Aí, chegou. Já chamei. Fala, irmão. Olha grande só, escada. Diga lá, meu grande.
Olha, primeiramente, antes da gente quebrar o pau nessa live aqui, quero dar uma boa tarde para todo mundo e dizer que é uma satisfação muito grande, de certa forma, poder conversar com uma pessoa que me lapidou, que eu tenho uma gratidão gigantesca. Você sabe o meu respeito, a minha admiração por você, não só dentro da quadra, mas fora da quadra também. O voleibol nos deu isso aí, essa amizade, esse companheirismo, essa gratidão eterna. A gente sabe que as nossas causas hoje elas são bem maiores do que qualquer resultado, do que qualquer título, do que qualquer medalha. E eu fico muito honrado. Enfim, boa tarde para todo mundo. Espero que todas as pessoas estejam muito bem em suas casas, né? Porque a gente está passando por um momento muito complicado e a gente quer que esse momento passe logo. Mas aqui, hoje é o dia de colocar o pingo nos is aqui, que eu não vou te dar, Não, mulher compadre. de chão, não. Você aqui é convidado. No meu programa, eu te deleto aqui, entendeu? Cortei escada. Nunca cortei você, vou cortar você hoje, entendeu? Mas deixa eu te falar uma pode coisa. me cortar. Hoje tu não tem o direito de E é me lá que você vai cortar contar aqui. aqui, você vai acabar comigo. Mas deixa eu te Não, contar uma coisa aqui. vamos colocar os pingos nos is, sim. Esse projeto começou, cara. Qual é a ideia? Essa linha da Facul. É trazer até esse horário do MBA fora de hora, que é na hora do almoço. Imagina você almoçar com um cara que você gosta pra caramba, trocar uma ideia. Então é trazer para a hora do almoço, essa nossa galera que está aqui com a gente aqui, um cara que a gente admira, que a gente gosta, quer conversar, ouvir histórias dele, se inspirar. Então, a ideia nasce assim. Então vieram, né, no MBA, por executivos, empresários. Aí eu fiz a entrevista com o Guga, né, que estava meio que a Olimpíada foi adiada. Tá meio sumidão, a gente querendo saber, eu vi aquele sorriso bacana dos nossos ícones aqui. E aí, pô, foi super bacana. Eu falei, cara, agora eu vou trazer uma galera aqui. Quem é o primeiro aqui agora? Serginho. Coincidiu ainda com um momento emocionante, especial, que é, né, o fim de uma etapa da sua vida, longa e bem-sucedida. Né? Mas o que eu quero aqui, assim, que nós vamos falar de esporte, é óbvio. Nós vamos falar daquilo que, na minha opinião, é muito importante para as pessoas enfim, se inspirarem mesmo, entenderem, pais, filhos, mãe, o cara que está na dificuldade lá no trabalho dele, ralação, suor, enfim, aquilo que a gente fez durante 16 anos juntos ali, né, e fomos construindo. Então, eu queria que você fizesse essa pequena introdução, falando um pouquinho, né, porque as pessoas pensam, os caras lá no Maracanãzinho, pô, os caras naquela boa, né, viajando de avião, pô, agora, pô, os caras tá lá no áreas dele lá, os cavalinhos, o Bernardinho tá lá, tal, mas a relação que correu atrás aí, que correu aqui, e eu acho que o Escadinha tem um livro espetacular, que ele não me deu nenhum de presente, eu escrevi lá um texto do livro dele, que isso aqui é assim, ó, que é o seguinte, degrau por degrau. Economista aqui não sou eu não, tá? Manda para mim, degrau por degrau. Então, galera, quiser saber mais da história, degrau por degrau, Toda Planeta, história de vida. A ideia é essa, né? Não é só conquista dele, mas é vida. Então, conta um pouquinho, porque antes de chegar lá, e de ser reverenciado no Maracanãzinho, você estava lá em Pirituba. Conta um pouquinho para a gente desse seu início aí, para a gente poder entabular algumas perguntas que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Bom, Bernardo, assim, na realidade, a vida, ela nos dá oportunidades, né? E eu venho de uma família que eu tenho um pai semi-analfabeto, uma mãe dona de casa, que eles se conheceram no norte, no Paraná, e lá eles trabalharam em lavouras de café, tanto é que eu nasci de parteira, nasci no meio do pé de café, numa roça de café, e nós chegamos em 76, nasci em 75, nós chegamos aqui no início de 1976 em Pirituba. E meu pai conseguiu ser caseiro de uma fábrica, e essa fábrica hoje é desativada, nessa avenida bem próxima à casinha que nós moramos. E eu fui criado ali no bairro de Pirituba, e aquela época ali, década de 70, início da década de 80, era um bairro considerado perigoso, né? As pessoas criando os bairros, as ruas sem asfalto, toda aquela condição que existia na época. E eu comecei fazendo voleibol jogando na rua. Minha mãe me dava uma bola de vôlei, para ela, na cabeça dela, era uma bola de futebol. Até porque é nossa religião o futebol. Não adianta, o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu digo que o voleibol é o primeiro esporte.
porque não dá para... A gente, jamais nós vamos competir com futebol, não tem jeito. Seleção brasileira de futebol joga, a gente está na frente da TV para assistir, para torcer, como qualquer outro brasileiro. Mas e na cabeça da minha vocês mãe... fizeram também a galera parar para assistir o voleibol. Claro que futebol é uma religião e a gente respeita e admira. Exato. Mas o voleibol brasileiro virou paixão nacional e vocês são... Claro que houve muitas gerações, mas certamente você e a turma fizeram que a galera se fixasse nisso. Mas segue lá, começou jogando futebol. Eu sei que tem alguma habilidadezinha, mas nem isso tudo que as pessoas falam, tem um jeitinho para coisa. Você gosta, seus olhinhos brilhavam, né? Eu brilhava. E nisso, minha mãe me dava uma bola de vôlei na cabeça dela. Essa bola de vôlei era uma bola de futebol, era uma bola de vôlei, mas bem ruim mesmo. Enfim, eu ficava jogando numa descida, que era a rua nossa, era uma descida. E eu jogava a bola lá em cima e esperava a bola descer. Porque a molecada da minha época, eles queriam jogar futebol na rua, eles não queriam jogar voleibol. Eu fui fazendo... Aí comecei a entender mais ou menos o que era voleibol fazendo educação física na escola. Então eu tive a honra de nascer no dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, né, começar o voleibol realmente na escola, e eu fui para um centro esportivo. E dali as coisas começaram a aparecer na minha vida. Quer dizer, as oportunidades começaram a aparecer e eu fui agarrando. Então eu comecei a trabalhar de 12 para 13 anos num supermercado que tinha aqui perto do bairro. Um supermercadinho, como aqui a gente falava venda na época, né? Era uma venda, né? Bem simplesinho. E eu pegava aquele dinheirinho, sei lá, em torno de R$10. Na época era cruzados novos. Eu acho que era isso. Eu pegava, dava esse dinheiro e eu dava para minha mãe. Que era a coisa mais... Para mim era ver o sorriso da minha mãe recebendo aquele dinheirinho que não valia nada, mas realmente eu estava trabalhando. Então aquele dinheiro para mim era o maior dinheiro do mundo, porque eu estava trabalhando, eu estava recompensando a minha mãe por conta do meu trabalho. E nisso comecei a praticar voleibol no Centro Esportivo de Pirituba, que existe até hoje, e realmente explodiu o voleibol na minha vida em 92, quando a geração de Tandy, Marcelo Negrão, Giovanni e Maurício ganharam a medalha olímpica em Barcelona. Então, quando o Marcelo Negrão foi pro ponto e fez o ace, acabou a Olimpíada daquele jeito, naquele saque, eu saí chorando na rua. Eu tinha em torno de 14 anos para 15, saí chorando na rua e falei, eu quero ser igual a esses caras. Eu falei, eu preciso ser igual a esses caras, porque o voleibol já era minha paixão. Então eu jogava na escola, eu jogava no varal da minha casa, meu primeiro adversário foi minha irmã. A gente ficava jogando 3 toques e eu enfiava a bordoada nela, num varalzinho, e a gente quebrava o varal direto da casa da minha mãe. E nisso eu comecei a fazer as peneiras. Quem nunca fez uma peneira na vida? Quem nunca fez um teste sequer para poder entrar numa empresa? Quem nunca fez uma prova? Quem nunca fez um vestibular? E eu comecei a fazer meu teste. E eu fui fazer o teste no Banespa. Na época, Banespa era a referência do voleibol nacional e mundial, década de 90, começo dos anos 2000. E eu não passei. Eu não passei porque eu com 14 para 15 anos eu tinha 1,82. E fizeram uma macumba, eu cresci muito não, né? Cresci mais 2 centímetros, porque eu sou maior que você. Você fala que você tem 90, mas isso é bem mentira. E eu não cresci mais. Aí eu fui na Pirelli, saudosa Pirelli, Santo André também, peguei o trem. Fui lá fazer teste e não passei. Eu, da minha altura, né, no meu bairro eu era alto, mas pro voleibol eu não era alto. Vale a pena a gente esclarecer que não existia a posição do líbero. Era um jogador não existia. Normal, com 1,82 m. Eu era um jogador normal. Nesse clube de referência, não tinha chance. Não tinha chance. Eu era atacante. E eu era atacante. Você sempre quis. Eu não passei. Pô, eu voltei para casa chorando. Porque, pô, a decepção maior de qualquer ser humano é você tomar um não. Você tomar um não, isso tem consequências. Só que esses não que eu tomava, isso só ia me enchendo de força, de mais coragem. E o meu primeiro professor, que era um japonês, chamava Fumio. Aí depois eu fui passar para um outro professor, que era do Centro Esportivo de Pirituba, que era um ex-árbitro da Federação Paulista, que chamava Arnaldo Assunção. Inclusive ele te deu muito cartão amarelo na época. Normal. Bom e o que acontece? Ele pegou e falou assim, bom árbitro, ele pegou e falou assim para mim, Sérgio, vai fazer uma peneira no Palmeiras. Eu falei, mas nunca na minha vida, eu sou corintiano, vou fazer uma peneira no Palmeiras. E aí, uma encheção de saco danada, eu peguei e fui fazer essa peneira, mas eu fui para dar tudo errado. Eu falei, eu não quero passar no Palmeiras, eu fui para dar tudo errado. Cheguei, peguei a ficha lá, escrevi Sérgio Dutra dos Santos, altura. Eu falei, agora que eu vou mentir para não passar. Aí eu coloquei 1,70.
Eu falei, os caras vão olhar minha ficha lá, vai ver 1,70 e já não vai deixar nem eu fazer teste. Quando eu fui ver, eu estava no meio dos 200. Comecei a fazer a peneira, eu querendo errar, e eu ia acertando, eu ia acertando. Quando eu fui ver, dos 200 só tinha 100, eu fui ficando, bum. Estava no meio dos 15 e fui federado. Meu primeiro clube foi o Palmeiras. E nisso fui para Guarulhos. E Guarulhos tinha feito uma fusão com o Palmeiras, que os jogadores do Palmeiras naquela época representassem a cidade de Guarulhos em jogos regionais, jogos abertos, né, que a gente precisa resgatar isso um pouco mais, porque esses jogos regionais, jogos abertos, querendo ou não, saem grandes jogadores também. E eu peguei e fui para Guarulhos, só que... Movimentos municípios, né? Você faz com que a coisa... Isso, movimenta, não só os municípios, mas todo o interior do estado de São Paulo. E na época, Pirituba a Guarulhos é muito longe para você ir de ônibus. Então eu tinha que pegar o metrô, dois ônibus e um metrô. Então eu já pegava, eu ia treinar de manhã em voleibol. Você sabe muito bem que é 2 vezes por dia para se treinar. Então o que eu fazia? Pegava, saía de Pirituba, eu ia até Guarulhos, eu ficava lá e eu dormia na arquibancada. Eu não ia voltar para minha casa, eu não conseguia voltar. Então eu dormia na arquibancada. Então eu diria que por muitos anos a arquibancada foi realmente a minha cama. E nisso eu comecei a dar realmente valor às coisas, porque eu comecei a ter resultado, não resultado financeiramente falando, o dinheiro em si, mas o resultado de as coisas estavam andando muito bem na minha vida, do simples fato de jogar vôlei. Então eu levava toda aquela minha força de vontade para ajudar minha mãe, quando eu era empacotador de supermercado, eu coloquei isso dentro da quadra. Então meus pais não tinham condições de me dar o melhor tênis. Minha mãe não tinha condição de dar a melhor bola na época. Eu nunca tive uma bicicleta na minha vida. Para comprar uma bicicleta, mas nunca. Né? Na época, a gente mesmo fazia os nossos próprios brinquedos, carrinho de rolemã, empinava pipa. Então eu tive uma infância, que é a infância que foi da rua. Não foi aquela infância de hoje da molecada ficar no celular, ficar no videogame, sem praticar esporte. Então eu acho que a rua, essa infância, me deu uma certa liderança nesse sentido de eu poder correr atrás das coisas sem depender de ninguém, sem depender da ajuda de ninguém, ou até uma motivação de alguém. A minha própria motivação era eu mesmo de querer vencer na vida. Esse seu início é muito importante para algumas coisas. Eu disse até, eu falo com o Sérgio, que se eu tivesse escolhido o título para o livro dele, eu diria o seguinte, o título seria É Possível. Porque ele, estão vendo aqui a história, que é possível, é difícil, tomou 2 nãos, foi para um lugar onde ele não queria muito, porque era apaixonado pelo Corinthians, ia lá para o Palmeiras, mas acabou dando certo. Pegava 2 ônibus, metrô, dormia na arquibancada para poder treinar de novo, ficava. E ao longo desse tempo eu fui, quando eu falo das minhas inspirações, porque eu sou apenas o contador de histórias de gerações que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com, e que você representa, todas elas. Eu digo isso, o Sérgio se transformou não apenas para nós num líder. Quais motivos fizeram de menino de Pirituba, sem muita formação acadêmica, atrás, se transformar num líder daquela equipe? Tinha um quê de motivação ali, de inspiração, que era o seguinte, a imagem que eu tinha, eu falo isso sempre, sua, quando você treinava e jogava, como você treinava e jogava, é de alguém que estava correndo atrás de um prato de comida, porque você estava correndo atrás de um prato de comida, e você nunca deixou de correr atrás de um prato de comida. Ou seja, o voleibol, quando a gente fala de oportunidade, você falou do Centro de Esportes em Pirituba, que a gente tem que retomar o esporte como essa ferramenta, o voleibol transformou a sua vida e a da sua família. Então, assim, eu estava falando aqui das nossas brigas, antes de entrar, se alguém fosse ver um treino nosso, vai dizer, esses caras não gostam de ninguém, a gente gosta de ninguém, porque o pau quebrava. Por quê? Mas havia uma confiança e um amor verdadeiro, porque as pessoas queriam bem do outro. Por quê? Porque ninguém admitia, você principalmente, que ninguém desse menos que 100%. Você pensava, esse cara vai querer tirar o prato de comida do meu filho. Ou ele dá 100%, ou aqui ele não fica. Então, assim, foram lições muito importantes. Aí você, Palmeiras, começa então a se tornar profissional, ganhar um dinheirinho, uma ajuda de custo. Conta um pouquinho dessa sequência aí, até chegarmos em 2001. E nisso eu fiz toda a minha, assim, a base em Guarulhos, né? E na época o voleibol da cidade de Guarulhos ele acabou, por conta de prefeitura, acabou. E eu comecei a vender água sanitária na rua, porque eu não tinha mais clube, eu não tinha mais time para jogar. E eu comecei a vender água sanitária na rua, porque eu tinha que viver, eu tinha que ajudar meus pais, né? E nessa época o Mário tinha nascido também, e aí surgiu a posição de líbero.
surgiu a posição de líbero. E o Chicão, um amigo meu, tanto é que você conhece também o Chicão, me ligou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que eu estava vendendo água sanitária na rua, né? Ele pegou e falou assim, você não quer vir fazer uma peneira em São Caetano? Aí eu falei, Chicão, eu não quero mais fazer teste. Chega, eu já tomei tanto não na minha vida que eu não quero mais fazer teste. Ele, mas não é para ser atacante, não é para ser líbero. Eu falei, mas como assim líbero? O que é líbero? Aí ele pegou e ainda brincou comigo e falou assim, pelo que eu sei, não faz nada. Só fica lá atrás, não faz nada. E nisso, eu falei, é? Aí ele falou assim, não, tem que ir lá, você vai só passar e defender. E como eu sempre tive falando tecnicamente, eu sempre tive muita velocidade, esses fundamentos muito bons, eu peguei e fui, eu fiz teste de uma semana e passei. Então meu primeiro clube foi o São Caetano, que foi a temporada 97, 98. E dali um time que era considerado pequeno, porque na Superliga, se eu não me engano, naquela época tinha 14 times, nós ficamos em sexto. Uau. E no Campeonato Paulista, que era um Campeonato Paulista muito forte, com várias equipes na época, nós ficamos em terceiro. Então foi um boom muito grande. Então eu via os caras que foram campeões olímpicos em 92, quando eu fui ver, os caras estavam do outro lado da rede. Eu jogando contra os meus ídolos. Eu não acreditava. Eu pegava e falava assim, cara, já que eu tô aqui, eles vão ter que ter dificuldade para ganhar de mim, porque eu sei o que eu passei na vida até chegar aqui. Entendeu? E nisso eu fui para Suzano. Suzano, eu fui campeão paulista em cima do Banespa, porque quando a final caiu contra o Banespa, eu falei, eu não posso perder para um time que falou não para mim. Eu não posso perder. Não vou perder. E nós fomos campeões paulistas em cima do Banespa, e eu fui contratado no outro ano pelo Banespa. O Montanaro me ligou. Aí eu falei, Montanaro, nossa, pra quem muito... não sabe, muito jovem, foi da geração de prata nos 80, cracaço de bola, que se depois se tornou o gestor lá da equipe do Banespa. Parceiraço, irmão, amigo. Mas segue lá. Irmão, Banespa. amigo. Eu fui pro Banespa. Aí o Montanaro me ligou, a gente conversou. E hoje o Montanaro, amigão meu, referência, é um cara que eu respeito muito. Aí eu falei, nossa, Montanaro, quantas vezes eu vim aqui e eu só tomei não. Aí ele perguntou pra mim quanto que eu queria pra jogar lá. Eu falei, como é que é? Quanto que eu quero? Eu falei, Montanaro, joga aqui de graça, meu sonho é jogar aqui. Aí ele falou, não, não é assim. Aí eu acertei o contrato com ele. Bernardo, eu peguei a roupa de treino, eu dormia com ela. Eu andava em Pirituba, só dava eu de Banespa. Eu ia na feira de Banespa, eu ia no shopping de Banespa. Todo mundo pedia a camisa pra mim, eu falava, eu não dou, agora eu jogo no Banespa. Então, pra mim, era o sentimento de realização. De realização que eu precisava jogar naquele time. Eu precisava jogar naquele time. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma final de Campeonato Paulista no outro ano seguinte contra Suzano. E aí eu me tornei bicampeão paulista e jogamos a Superliga. Foi em 2001 que eu já estava lá. Tanto é que você assumiu a seleção brasileira masculina e você soltou a lista. Isso. Se eu não me engano, na época era 21 ou 23 jogadores. 21. E aí a Érica me ligou, falando da convocação. Explica quem é. Érica repórter, não é Érica que a Érica repórter do Sport TV. Falou assim, ô Escada, onde você tá indo? Eu falei, Érica, eu tô indo treinar. Aí ela pegou e falou assim, você lembra, pegou e falou assim, você viu a lista da seleção, a convocação da seleção? Aí eu peguei e falei pra ela, ô Érica, eu nem sei quem o Parreira convocou. Ela, que Parreira? O Bernardinho. Eu falei, não vi. Ela falou, teu nome tá na lista. Aí eu falei, Érica, não brinca com coisa séria. Ela falou, não, teu nome tá na lista. Eu falei, para, Érica. Ela falou, tem 23 nomes aqui, Sérgio Dutra dos Santos, quem é? Eu falei, sou eu. Aí ela falou, eu falei, ô Érica, eu nunca vi o Bernardinho de perto. Como é que esse cara vai me convocar? Ele não sabe nem quem eu sou, como é que ele vai me convocar? Aí quando eu cheguei no Banespa... Então, quando eu cheguei no Banespa, aí foi aquela festa, o pessoal tava tudo ali, começou a me abraçar. Eu comecei a chorar, voltei para Pirituba, todo mundo começou a chorar. Aí tanto é que aí eu fui me apresentar no Rio de Janeiro, que você pediu. A gente não tinha se falado também, por telefone, nada. E na época quem me ligou foi o Luiz Fernando. Grande saudoso Luiz Fernando. Me ligou, Sérgio, tu tem que se apresentar na Gustavo Sampaio no Leme. Aí eu fui, cheguei lá, eu lembro que eu perguntei na época, eu falei, moça, mandaram eu vir aqui. A mulher falou, fazer o quê? A mulher do hotel. Aí ela pegou e falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, Sérgio Dutra Souza. Ela falou, ó, tem nada aqui com o seu nome não. Eu falei, pronto, ferrou, vou ter que dormir na praia.
Aí eu falei, não, moça, olha direito aí, que deve ter alguma coisa aí. Ela, não, você faz o quê? Eu falei, eu jogo vôlei. Ela, ah, tá, tem uma lista aqui da Confederação Brasileira de Vôlei. Aí lá ela pegou, falou, ela pegou e me deu o número do cartão. Falou assim, ó, o senhor tá no quarto 1404 com o seu Maurício Lima. Eu falei, com quem? Seu Maurício Lima? Ela falou, é. Eu falei, ele tá aí? Falou, tá. Eu falei, pô, ferrou. E agora? Eu não conheci o cara era o melhor do mundo, melhor jogador do mundo, melhor levantador do mundo. Era o melhor do mundo em tudo. Eu falei, rapaz, como é que eu vou chegar lá agora nesse quarto? Como é que eu vou bater na porta? E, Bernardo, eu fiquei ali uns 50 minutos no corredor para bater na porta ali. Eu falei, agora ferrou. Aí eu tive coragem, porque eu lembro que naquela época a moça pegou e falou assim, ó, a comissão técnica falou que vocês vão sair amanhã às 8h30 para treinar. Eu falei, caramba, meu, precisa sair tão cedo assim? O que faz às 10h30 não precisa tão cedo assim, não, o resultado é o mesmo. Que é a tal da zona de conforto. Aprendeu. Não é a zona de conforto, é a zona de desconforto. Aí eu cheguei no quarto e o Maurício, você sabe que o Maurício é da minha altura, aquele velho gago. Ele é da minha altura. Cara, ele ficou tão grande na minha frente que eu falei, Maurício, tira uma foto comigo. Aí ele começou a me abraçar, eu comecei a chorar ali. E aí até hoje ele me liga, e aí, você não quer tirar uma foto comigo não? Eu falo, vai se ferrar. Aí eu tive que aturar ele durante 4 anos, porque você me colocou no quarto com ele, eu tive que aturar ele durante 4 anos. E foi assim que você fez eu vomitar no primeiro treino. Vamos lá. Aqui já teve uma pergunta, já que você falou da tua chegada lá, e essa história do hotel é sensacional. O pessoal falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Não tem nada para você. Depois de encontrar o Maurício, botei logo com uma das feras lá. Como é que foi o teu primeiro encontro comigo? Pô, o primeiro encontro foi... Você me chamou desse período que você me chama até hoje? Aí o primeiro encontro foi na Estação do Corpo, né? Que a gente foi treinar na areia. Uma academia que tinha aqui na Lagoa, na areia. Na Lagoa, na Estação do Corpo. Aí tava um calor danado aquela areia, a gente não conseguia pisar na areia. Aí os caras começam a tirar a camisa. Aí Giovanni começa a tirar a camisa. Aí os caras começam, Gustavo, os caras tudo fortão, começa a tirar a camisa. E eu pesando 68 quilos. Eu falei, não vou tirar a camisa nem ferrando, os caras vão rir da minha cara. Aí Giovanni com o peitão lá na frente, assim, andando. Eu falei, caramba, mano. Peguei e falei, olha onde eu tô no meio de quem. E as menininhas tudo gritando, né? Giba! Giovanni! Nem sabia que era, achava que era pegador de bola, carregando caixote lá. Eu falei, pô, eu não posso tirar a camisa, não. Não vou tirar a camisa, não. E minha vacina até hoje não é em dia, né, Bernardo? Falta algumas vacinas para completar. Aí eu peguei e falei assim. Aí eu comentei, porque foram 2 grupos. Um ficava aí na musculação e outro na bola na areia. Exatamente. O meu primeiro grupo foi na musculação. Aí os caras começaram a pegar supino com quase 100 quilos. Eu falei, meu Jesus, ferrou. Aí entrou o meu grupo para treinar. E eu vi os caras treinando ali um pouquinho, Rodrigão, Dante. Eu falei, meu, os caras são grandes, mas os caras são lentos, né? André Nascimento, falei, beleza, tá bom. Já que eu não sou tão forte, quero ver se esses caras pegar eu na areia, correr mais do que eu. Aí começou o treino. Aí comecei o treino naquele gás. Pra lá, pra cá, você e o Tabashi, vai pra lá. Aí eu lembro que você falava assim, não adivinha, não tenta adivinhar a bola, tu é rápido. Se eu jogar a bola aqui, tu vai pegar, não adivinha, não adivinha. Eu só sei que eu chamei o Tabashi, falei, Tabashi. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu tô passando mal. Verdade? Conta, vai no canto. Eu peguei, posso ir ali no canto? Ele falou, pode. Cheguei no canto, eu vomitei. Abaixei a cabeça. Abaixei, vomitei. Aí peguei e falei, tô novo. Continuamos a treinar. É isso aí. Agora me explica, por que esse apelido que você me deu, que até hoje você me chama disso? Patrão. Não, patrão porque você é o patrão, né? Não tem jeito. Você é o patrão, mesmo você sendo mão de vaca, você é patrão. Você é cachorro demais, cara. Nem um livro você me deu. Nem um livro, cara. Não, tu tem que comprar. Mas tu tem que comprar. Vou comprar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você começou lá. E a vez é o seguinte, quando eu convoquei você, eu vi, nós não tínhamos referência de líbero, não tinha líbero. Quem jogava de líbero antes, o cara era atacante, virou líbero. Então você era uma nova função. O líbero, que era o cara que não fazia pontos, se tornou, anos depois, o melhor jogador do mundo, e depois, o melhor jogador do mundo de novo. E sem ter uma referência, porque não tinha muita referência. Né? Se eu perguntar para você o seguinte,
Quando você começou, tudo bem, você tinha uma série de ídolos. Você gostava do Montanaro, que era da geração anterior, certamente de outros. Mas quem era a sua referência naquele início? E a segunda coisa é uma observação. Naquele primeiro dia que você chegou, veio todo sem graça, sem saber como é que cumprimentava a gente ou não, né? E você falou, oh, patrão, tal, e você veio, eu vi você indo lá, eu fingi que não estava vendo. Eu só falei pro médico, pro fisioterapeuta, pro FIAP. Aí vê se o cara lá pode. Deixa, tá inteiro tal, isso aí. Sabia da história, criado em Pirituba, vai vomitar, vai voltar, voltou. Eu falei, olha, referência. Muitas vezes, quando eu sentia que o treino não estava indo, eu olhava para algumas pessoas, entre as quais você. Se realmente o bicho estivesse pegando, eu tinha que dar uma segurada, você era referência. Eu sabia que você ia, se fosse necessário, vomitar e voltar. Ou seja, você ia onde tinha que ir. E aquilo virou realmente uma referência. Para mim e para aqueles que estavam do teu lado. Então, você ganhou o respeito dos caras, né, que chegou daqui, dali. Né? E duas perguntas. Primeiro, quem era a tua referência? Segundo, você chegou e tal, até me perguntar, sentiu algum tipo de discriminação, porque você era um cara de uma origem muito humilde, negro, tal, um desse tipo, em algum momento? Fala pra gente. Referência e esse tipo de coisa. Não, referência assim, eu sempre, se for falar referência, eu vou falar na vida, eu não vou falar dentro da quadra não, que é muito fácil citar esses grandes ídolos. Claro. Né? Citar Maurício, citar Giovanni, Marcelo Negrão é muito fácil. Os caras realmente serão ídolos eternos, Montanaro, Xandó, enfim. Mas meu pai vai ser sempre um grande ídolo para mim, sempre vai ser uma referência. Porque meu pai, ele era daqueles até hoje que é de pegar no cabo da enxada mesmo. Mas assim, eu joguei com um cara, Bernardo, que você vai lembrar dele, é lógico. Eu joguei com um cara que ele era limitado. Ele era muito limitado. Ele tinha 1,68 e para mim foi um dos melhores levantadores que eu já vi jogar. Se chama Hermes Neguinho. Eu lembro dele. Desse tamanhozinho, mas ele era fenômeno de bola. Fenômeno como pessoa. Lá de São Miguel Paulista, num bairro realmente onde tem muita periferia, né? E é um cara que tinha uma mão absurda. Era uma mão absurda e era limitado pelo tamanho dele, 1,68. Então foi um cara que eu me espelhei muito. Também porque era bem parecido comigo. Bem parecido comigo jogando. Então eu olhava ele levantando, saltando, levantando, defendendo. Porque ele mesmo falava, cara, eu vou pro bloqueio, eu não vou conseguir bloquear. Eu vou ter que fazer a diferença levantando e vou ter que fazer a diferença defendendo. E foi um cara que, assim... Foi um cara que eu vou ter minha gratidão eterna, se chama Emerson Neguinho, porque foi um cara que até hoje é meu amigo e é um cara que se a molecada precisa aprender com ele. Mas não é só dentro da quadra, né, Bernardo? É claro. Mas é na vida também. Na vida, você poder pegar um pouquinho desse cara, poder levar para as pessoas, saber quem que é esse menino. Porque eu tive realmente pessoas que passaram pela minha vida, né, que são referências e eu sempre me espelhei um pouquinho em cada um. E é lógico que o voleibol, se a gente não ter aquela disciplina, a gente não vai chegar em lugar algum. Não vai chegar a lugar algum. E assim, e a discriminação, Bernardo, eu sempre passei por cima dela, você sabe disso. Eu sempre passei por cima dela. Sofrer, eu nunca sofri. Mas já houve. Mas eu sempre fui mais forte. Podia me xingar. Aconteceu na Itália também, muitas coisas, mas assim, nunca. Mas nunca. O que é qualquer discriminação para mim do que a fome? Para quem já passou fome, para quem jogava voleibol para comer, o que é uma discriminação? Não é nada, não é nada. Eu sempre vou ser muito mais forte com qualquer discriminação. Então, para mim, não importa. O importante é ser a referência, buscar aquilo que nós acreditamos e lembrar sempre, tudo aquilo que eu fiz hoje de manhã já não serve mais para nada para tarde. É isso aí. Esse era o nosso mantra, na verdade. E você falou de desconforto. Nós começamos 9 da manhã, fomos para 8 da manhã, fomos para 7 da manhã. Era a equipe que acordava mais cedo para fazer. E assim, nunca vi você... E não parou de 7 da manhã não, para de graça, fala a verdade aí. Já teve mais cedo, mas é que eu não quero... Você teve mais cedo não, foi bem mais cedo. Eu lembro que já entramos na quadra 6h30, e para você entrar aqui, pessoal, as 700 pessoas que estão aqui hoje,
para se treinar às 6h30 da manhã, você tem que acordar pelo menos umas 5:50. O Bernardo sabe disso. Porque o Bernardo não dormia, o Bernardo tem sono, é porque é coisa de velho, ele não dormia, então ele precisava dar treino. Ele queria os caras na quadra. Os únicos que acordavam 6h28 se chamava Rodrigão e Dante. É verdade. Era os únicos. Queria matar os dois. Era os únicos. O resto acordava cedo, não tem jeito. Agora, olha, quero perguntar para você o seguinte: você passou por, digamos, 4 Olimpíadas, mas 2 gerações e meia. Né? A primeira geração que veio, que até veio antes, né? Pô, Maurício, Giovanni, lá de 92, aí veio Nauber, Giba, tal, aí vieram com vocês, aí veio contigo, André Nascimento, Anderson Neguinho, Henrique, Rodrigão, tal, vieram vindo. E depois, 16 anos depois, fala um pouquinho dessas gerações, aprendizados, trocas, referências, né? Então, eu penso assim, né, como a gente aprende com as pessoas, né? Eu continuo dizendo, cada papo que a gente tem, cada encontro com você, com a turma toda, assim, para mim são sempre aprendizados, mas conta um pouco, né? Você falou de sofrimento, dor. A primeira grande competição nossa, 2001, primeira grande, que a gente foi a Liga Mundial, na Polônia, que a gente ganhou dos grandes times, a gente, porra, tem esse Brasil que chegou agora para... Você acorda no dia da semifinal e da final, coluna já travada, deu aquela descarrilhada. Eu falei, caramba, não vamos ter. Aí o Fiapo, o doutor Álvaro estava no dia também, estava lá. O Fiapo dormiu comigo, Bernardo. O Fiapo dormia lá, 24 horas por dia, dedicação total. Ele dormiu comigo nesse dia. E eu ficava com o Chico, naquela época, editando vídeo. A noite inteira, 2 videocassetes, na época não tinha tecnologia, montando para poder passar para vocês à noite. Aí o Chico ia descansar e eu ia pro treino com o Tabasco para a gente treinar à noite, para a gente treinar de manhã e jogar à noite. Mas naquele momento eu vi, cara, aí você joga, nós fomos campeões, todo torto lá, eu falei, cara, não tem tempo feio, vamos embora. Não tem. Agora, conta um pouco dessas gerações, conta um pouco desse aprendizado. Você é o mais jovem aqui, o recém-chegado do mais jovem, e depois o veterano aos 40 anos de idade, 41, na Olimpíada 2016. Bernardo, você sabe que a minha postura, desde quando eu cheguei na seleção e até sair da seleção, sempre foi a mesma. Eu sempre cheguei da mesma forma. E eu lembro que, quando eu cheguei em 2001, era uma seleção totalmente desacreditada, que via de maus resultados. Quando você lembra que você estava na feminina, você assumiu a masculina. E até então, a seleção brasileira estava num jejum. Mas tinha remanescentes daquela geração de 92 e 93, que foi o último título de grande expressão. Marcelo Negrão, você tinha convocado no primeiro ano. Isso. Ele machucou o joelho logo no primeiro ano. Gilson também, né? O Gilson estava lá. Aí Maurício, Giovanni, enfim. Aí depois veio os loucos, que você convocou eu, Anderson, Ezinho, André Nascimento, que tipo assim, quem são esse povo? Quem são esse povo? E eu lembro que a gente começava a treinar igual uns loucos. E a gente fazia com que os caras corressem. Giovanni, Maurício, esses caras tinham que correr, esses caras tinham que provar que eles realmente eram nossos ídolos. Porque senão eles iam tomar porrada. E além das porradas que eles tomavam nos treinos, do time considerado B, porque tinha o time A e tinha o time considerado B. Além das porradas que eles tomavam, eles tinham que provar pra gente que eles eram os nossos ídolos. Eu acho que naquela época os papéis se inverteram. Eles começaram a olhar pra gente e falavam, esses meninos estão no caminho certo. Por isso que era aquela loucurada nos treinos. Era aquela loucurada. Porque a gente ia e treinava, e treinava, e treinava, e treinava. E eu lembro quando a gente foi, em 2001, para a nossa primeira excursão, que a gente foi para Portugal. Você lembra? Primeiro jogo em Portugal. A gente foi para Portugal e eu nunca tinha saído para fora do Brasil. A minha primeira coisa foi comprar uma máquina fotográfica e comprar um filme de 36 poses na época, só para provar para os caras de pintura que eu tinha saído para fora do Brasil. Aí a primeira coisa que eu vi em Portugal, eu ia tirando foto, falando, eu já saí. E aí a gente foi fazer a fase final da Polônia. E eu lembro que eu estava no quarto com o Maurício, e o Maurício chegou e falou assim para mim, ô Escadinha, seu vagabundo, amanhã é contra a Rússia. Eu falei, Maurício, não vai dar, não. Nós vamos tomar um pau amanhã da Rússia. Ele falou, vamos ganhar essa semifinal. Ajuda eu a ganhar dessa semifinal aí que eu vou te tirar do aluguel. E eu morava numa casinha que era quarto, cozinha e banheiro de aluguel. Ele falou, me ajuda a ganhar esse jogo aí contra a Rússia, que eu vou te tirar do aluguel. Semifinal com a Rússia. 3x2, sufoco do capeta. Aí eu com sufoco ganhamos 3x2.
E eu não entendia o que era. Eu vou te ajudar. Porque a Liga Mundial, ela dava premiação pra gente em dinheiro, Isso. né, Bernardo? E ser campeão, a Aí, premiação era alta. aí ganhamos 3-2, pô, Brasil de novo uma final de Liga Mundial, né, Bernardo? Contra a Itália. No dia seguinte, contra a Itália. Pegamos a Itália no dia seguinte. Opa, deu uma travada. Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Oi. Oi, voltou. Então, dia seguinte, depois da Rússia e Itália na final. Aí ganhamos da Rússia, voltei, falei assim, ô Maurício. Aí chegamos no quarto, o Maurício pegou e falou, eu falei, Maurício, você falou que a gente ia sair, você falou que eu ia sair do aluguel se ganhasse da Rússia, e aí, ganhamos da Rússia. Ele falou, não, vamos ganhar da Itália. Você falou, vamos ganhar da Itália, se a gente ganhar da Itália, afinal eu te tiro do aluguel. Eu falei, filho da mãe, você não falou que era contra a Rússia? Agora tem que ganhar da Itália. A Itália é tricampeã mundial, não vai dar, não. Verdade. Aí nós fomos, demos um pau na Itália, Bernardo, você lembra? Oh, cada ponto. Aí voltamos, sempre que voltamos, aí chegamos, antes de chegar ao aeroporto de Guarulhos, caça da aeronáutica, taxiando a gente para fazer homenagem, aí eu olho assim, a gente tudo na econômica, né? Um sufoco danado, né, Bernardo? Levanta a janela, levanta ali a janela ali para ver ali fora ali. Aí eu falei, Maurício, a polícia já tá aí do lado, já ferrou. Encontraram. Aí ele falou, cala a boca, você não tá vendo que os caras tá prestando homenagem pra gente, não? Não sei o que. Aí, pô, foi aquela febre. Só que quando nós ganhamos aquele título, a gente viu que era possível ganhar de qualquer um, mas a gente sabia o preço que a gente tinha que pagar antes. E a gente acreditou nesse preço. A gente acreditou no trabalho. A gente acreditou no trabalho. Eu lembro que quando a gente se apresentou depois, você deu um período muito curto de folga, a gente se apresentou depois, aí você chegou e falou assim, não, tá. Aí a gente olhou para ele e falou assim, esse cara é louco? Por que ele tá fazendo a gente acordar mais cedo? A gente tem que treinar mais cedo. A gente aumentou a carga de treino e a gente ia. E a gente acreditou. Eu acho que isso foi um ponto assim, o divisor das gerações. Tipo assim, de Maurício, de Giovanni, que viveram no auge, depois não viveram mais. E eles queriam viver aquilo de novo, mas através de muito trabalho. E eles viram que nós, aquele bando de louco que estava chegando na seleção brasileira, que queria também. E a gente queria o nosso espaço. Só que aconteceu, era com dedicação e trabalho. Então o treino pegava fogo mesmo. Tanto é que se você não cobrasse, se você lembra, se você não cobrasse, quem tinha que ser cobrado, a gente cobrava. Pra caramba. Tanto é que muitas e muitas vezes, às vezes passava algum erro assim de marcação de bloqueio, de cobertura. Eu, Ricardo, Gustavo, mas a gente chegava com os dois pés. Eu vou dar um exemplo, um dos mais bonzinhos era o Canha, era o André Nascimento. O André Nascimento não tinha boca nem para pedir água. Então tudo caía no Canha. Então assim, a gente cobrava todo mundo, mas a gente tinha acreditado. A gente tinha acreditado que a gente só ia vencer com esforço de muito trabalho. Sem trabalho a gente não ia a lugar algum. Aquele primeiro resultado deu para mim uma garantia, gente, me deu um selo de tipo, olha, essa é a estratégia. Mas conta o final da história, saiu do aluguel ou não saiu do aluguel? Aí, como é que foi? Não, aí o que aconteceu? Aí o Luiz Fernando me liga, Fernando, Sérgio, me passa o número da tua conta. Luiz Fernando é o supervisor da seleção, cuidava das seleções lá. Vamos lá, da CBV. Me passa o número da tua conta. Eu falei, que conta? Da conta do banco, eu falei, ô Luiz Fernando, eu não tenho conta em banco. Ele falou assim, tá, eu falei, eu tô empinando pipa. O homem deu folga, né? Deu 2, 3 dias de folga, eu tô aqui empinando pipa. Ele falou, como é que tu não tem conta, pelo amor de Deus? Vai lá no banco. Aí fui no banco, abriu a conta. Ele me ligou, ele passei o número, passei o número da conta. Aí o Maurício pegou e falou assim, você já viu lá na sua conta? Eu falei, não. Ele falou, vai lá ver o saldo. Aí eu fui ver o saldo, tinha mais ou menos 60 mil reais, que era a premiação ali, convertida, porque era em dólar, né, Bernardo, que a gente recebia. Dólar. Aí eu olhei e falei, rapaz, 60 mil reais. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Aí eu olhei e falei, nossa, vou comprar um apartamento. Aí eu fui na Avenida Mutinga, estava tendo um empreendimento ali, aí eu cheguei com a camisa pendurada nas costas, de chinelo e bermuda. Aí entrei no quiosque lá, que tinha vários corretores de plantão, e as torres estavam lá. Aí o cara pegou e falou assim para mim, pois não. Aí eu peguei e falei assim, quanto custa um apartamento? Aí o cara falou assim, 58 mil reais. Eu peguei e falei, me dá um.
O cara falou que me dá um. Eu falei, não, me dá um, ainda vai sobrar 2.000. Vou botar uma cama lá. Não, aí o cara pegou e falou assim, o cara bem que assustou, né, Bernardo? Claro. Eu sem camisa, com a camisa pendurada aqui, de bermuda e chinelo, querendo comprar um apartamento. Aí eu falei pro cara, ó, me dá um que vai sobrar 2.000. O cara correu lá pra dentro e não voltou mais. Aí depois voltou mais 2 pessoas, pô, não, não, que eu queria comprar um apartamento, mas o cara não voltou mais. Aí eu comprei e saí do aluguel. Olha que loucura, sem discernimento nenhum. 2001 saiu do aluguel. Saí do aluguel. 2002 campeão do mundo, 2004 campeão olímpico, 2006 campeão do mundo, prata olímpica e tal. E chegamos no momento que uma nova geração chega. Você cansado, depois de 2012, as costas maltratadas, operada, dá um tempo. E eu digo a vocês, eu não consegui encontrar alguém que pudesse liderar o time, junto com o Bruno, que já estava, né, nessa reta final, assumindo um pouco essa posição, eu precisava de alguém com ele, para o nosso Sim. desafio mais difícil do ponto de vista de cobrança, e que nós sabemos, uma grande geração, mas não se comparava à primeira geração. Era diferente, boa, Era diferente, né? Nós precisávamos de gente. Eu falei, Sérgio, escada, né? Escada. Preciso de você. Patrão, tô contigo. Como é que é? Vamos lá. E nós ali, Olimpíada Mas eu dura. avisei. Eu cheguei e falei pra você, falei, Bernardo, ele falava assim, como é que tá as suas costas? Eu falei, as costas tá bem. Eu não tenho mais saúde pra treinar do jeito que eu treinava antes. Você não. Você é assim, ó. Pô, tu foi mentiroso pra caramba. Tu chegou e falou assim pra mim. Não, mentiroso Bernardo, não. deixa eu falar. Fui esperto. Você pegou e falou assim, não, Escada, vai lá, treina, deu, tu sai. Deu, tu sai. Isso. E falei, que filha da mãe, ele deve estar mentindo, não é possível que esse negócio é Deus, já sai. Bernardo, não é assim, tu sabe que não é assim. E eu falava assim, Bernardo, eu tô bem, mas eu não aguento a mesma pegada que os meninos. Aí continua aí. Depois eu vou terminar essa história aí. Aguenta. Mas aí eu tenho uma passagem para mim, entre tantas, né? Poxa, 16 anos, tinha que fazer 10 lives para contar tanta coisa, mas o pessoal vai comprar o livro. Você manda para mim de presente, vagabundo. É o seguinte, com dedicatória, que é o seguinte, em 2016, a gente chega naquele momento crucial, Brasil e França. Nós tivemos quantos jogos tensos, difíceis? 31-29 para a Sérvia Montenegro na época. Enfim, 2-0 contra a França. Em 2015 para a gente foi conturbado, né, Bernardo? Algumas coisas aconteceram, as finais da Liga Mundial, o Martin, meu filho, ficou internado. Você lembra que eu tive que ir embora? Claro. Então, teve um monte de coisa. O Wallace superou as costas também, tem muita coisa. Sim. Então, a gente tinha aquela pressão danada em cima da gente, muitas críticas, muita cobrança, comparações. Chegamos ao jogo da morte, era viver ou morrer. Se a gente ganhasse aquele jogo com a França, a gente ia continuar lutando. Se a gente perdesse, voltava para casa em 9º lugar. A França, a favorita, voltou para casa em 9º lugar. Aí, numa véspera, conversamos, fomos lá no restaurante, jantar, todos juntos e tal. Fiz lá uma palestra, botei um vídeo, e aí você chama a garotada e fala, Bruno, reúne a garotada, eu quero falar com eles. E você fez um speech, deu um toque na galera. Conta pra gente o que você falou pra turma aquele dia. Onde é que você estava naquele dia lá morrendo? Fala aí, o que você falou pra garotada? Aquele dia foi bem complicado, né, Bernardo? Porque os jogos eram bem tardes, né? A gente não conseguia dormir, a gente estava numa pressão muito grande e a gente vinha fazendo maus jogos contra a França. Apesar de ganhar, sim, mas a gente sofrendo. A gente sofrendo, sempre sofria para ganhar da França. Dessa geração da França, a gente sofria, mas ganhava, mas sofria. E eu lembro que até então era um jogo de chave, que era um jogo que se a gente perdesse, a gente terminaria em 9º. Era tchau. Né? Jogando no Brasil, 15 mil pessoas no Maracanãzinho, o Brasil ficar em 9º. E eu sabia que eu tinha que motivar esses meninos de alguma forma, mas eu senti no meu coração. Eu reuni todos eles. Aí todo mundo começou a conversar. O Bruno começou a falar, galera. O Bruno sempre pedia para falar, não, galera, a gente tem que matar esses caras amanhã. Aí o Chupita também, o Lipe falando as coisas. Aí eu peguei e falei, galera, posso falar? E toda vez que eu falava, né, Bernardo, os meninos sempre claro, escutavam bem, assim. Aí eu peguei e falei, galera, é o seguinte, vocês já viram alguém na UTI? Aí todo mundo ficou quieto, todo mundo me olhou assim, e todo mundo balançou a cabeça assim. Não. Aí eu falei, eu já. Meu filho Matheus ficou 11 dias na UTI, entre a vida e a morte. Por que eu tô falando isso para vocês?
é hoje como eu me sinto. Eu estou na UTI. Eu estou respirando por aparelhos. Eu gostaria que vocês não deixassem eu morrer amanhã. Amanhã é um jogo contra a França. Se amanhã nós perdermos, eu morri pro esporte. Eu morri para a Olimpíada. Vocês não. Vocês terão outras oportunidades. Porque vocês são jovens, vocês são mais novos do que eu. Não deixem eu morrer, pelo amor de Deus. Vamos ganhar esse jogo amanhã, não deixem eu morrer. E eu olho pro Bruno, o Bruno tá chorando. Eu olho pro Lucarelli, o Lucarelli tá chorando. Eu dou uma olhada pro Wallace, o Wallace com o olho cheio de lágrimas. O Lucão, meio brutão daquele jeito também, ele tava com um semblante assim. Aí o Bruno levanta e fala assim, eu não vou deixar você morrer. Aí o Lipe olha pra mim e fala assim, eu não vou deixar você morrer. E os caras me abraçaram. E a gente começou a chorar ali. Eu falei, não perdi esse jogo. Eu já tinha certeza que nós íamos ganhar. Eu falei, não perdi esse jogo. A gente foi pro jogo, os dois ônibus saíam juntos, lembra, Bernardo, da Vila Olímpica? Claro, pô, lembro de tudo. A gente entrou, meio chuviscando à noite lá. chegamos no Maracanãzinho, o povo lá fora, aquela multidão lá fora, verde e amarelo, nosso ônibus chegou primeiro, o ônibus da França tá atrás, e nós descemos. Assim que eu desci, eu olho para trás, os caras da França vinham vindo, os caras tudo fumando, Bernardo. Os caras tudo com cigarro na mão, fumando. Eu falei, eu não vou perder, desculpa o palavrão, mas nem fudendo pra esses caras. É isso aí, ó. Tanto é que aconteceu, nós ganhamos o jogo, e aí a gente se abraçou. Lembra que a gente se abraçou, fomos lá para dentro do vestiário, se abraçou. Você pegou e falou, galera, vamos se mobilizar. A gente precisa voltar rápido. Você lembra? A gente precisa voltar rápido para a Vila Olímpica, para a gente se alimentar e dormir. Porque até então o jogo era às 11 da noite, e a gente ia dormir quase 4 horas da manhã. Como é que a gente se alimentar mal, ia dormir mal, ia ter que treinar, porque você ia fazer alguns ajustes, ia ter vídeo, e você pegou e falou, eu lembro na época, galera, eu sei que seus filhos estão aí, as esposas estão aí, namoradas, gente, não dá. Entra no ônibus e vambora. A gente entrou no ônibus, pum, Vila Olímpica. Baixamos lá e aquela pressão danada. Aí semifinal, quartas de final contra a Argentina. E a continuação da nossa vida ali dentro da Olimpíada. Mas foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Eu não tenho dúvida que essa mensagem tirou os caras de uma coisa que era só jogo e tal, colocou numa dimensão de vida. Pela primeira vez eles tiveram uma relação com a coisa assim, ó, pode ser o nosso fim. Mas né? porque era porque era a nossa vida, Bernardo. Com certeza. A seleção brasileira, a gente, você sabe disso. Eu nunca joguei só pela minha família, pelos meus filhos, por todas as pessoas que a gente ama. A gente joga pelos brasileiros. A gente joga pelas pessoas que realmente torcem pra gente. A gente tá ali, a gente não tá como só atleta de voleibol, você não tá ali como um líder, como técnico, Bernardo, não só como líder. Você tem uma causa aí dentro de você. Eu tenho uma causa. Você sempre falava pra mim assim, ó, não vamos sair de casa sem a causa. E eu sei disso, que o voleibol não é só a sua causa. Eu sei quantas pessoas você ajuda, direto e indiretamente, sem o voleibol. Não é o voleibol que te move. Hoje na vida é a ferramenta. É a ferramenta. Mas tem outras causas que elas são muito maiores, você sabe disso. São muito maiores. Às vezes uma pessoa está precisando de alguma coisa, eu sei que você vai lá e dá. Eu sei disso. As pessoas não sabem. As pessoas veem o Bernardo. O cara é louco. O cara não sei o quê. É louco. É verdade. Nós somos. Bando de louco. Não. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Quando você teve seu problema de saúde, você estava ali sozinho. Você estava na causa. Você estava sozinho ali. Você aguentou firme. Você aguentou firme, Bernardo. Poucas pessoas te deram a mão. Pegaram na tua mão aqui, ó. Tamo junto. Você sabe disso? Vocês deram. Isso é que importava. Você sabe disso. Então as pessoas acham que nós estamos ali com a medalha no peito, até porque a gente não precisa ficar andando com medalha no peito, não. A gente precisa sair com as medalhas no peito. Aqui, ó. Tem 4, não. Aí, tem uma história boa. Que é o seguinte. 2004, você tinha um ídolo no basquetebol. Aqui. Como é que ele chamava mesmo? Como é que era aquele cabelinho? Como é que ele chamava? Que era um craque do basquete? Alan Iverson. E aí, na desfile de abertura, você foi tirar uma foto com ele e ele negou. Conta essa história com o Alan Iverson aqui. Primeiro... Eu tô com medo, nós temos 5 minutos. Conta aí. Primeiro você tentou tirar o desfile da gente. Você pegou e falou assim, galera, é legal, galera, quem nunca foi, se quiser ir vai, mas, se não puder, não vai. Tipo assim, não vai. Não vão. Vamos descansar pra jogar, ganhar. Vamos descansar.
Aí nós fomos, né, falar pro Bernardo. Aí eu peguei, juntei os caras, falei, tio Bernardo aí, se a gente ia ou não ia, a gente vai treinar do mesmo jeito amanhã no pau, vamos lá. Aí a gente foi, aí os caras da NBA, pô, Bernardo, os caras da NBA, tudo lá, né? Aí eu e o Anderson, a gente chegou pra pedir, pra tirar foto pro Alan Iverson, ele não quis tirar foto. Eu falei, pô, beleza. Saímos fora, eles perderam, passei perto dele, levantei a camisa, medalha de ouro no peito. No Ele final, abriu o olho desse ganhou o ouro. O Alisson ficou em terceiro, que os Estados Unidos perdeu. A escada vai lá, levanta a camisa e toma, toma. Falei, toma, fera, tá pensando o quê? Aqui é vôlei Brasil. Eu queria te fazer duas perguntas. A nossa querida amiga e a maior líbero da história do voleibol mundial, você é o maior líbero e ela é a maior líbero. Flavizinha, minha querida, que está aqui conosco, ela perguntou: o que está pensando? Eu vou trazer ela aqui, ela vai chorar aqui, porque ela é monstro. Ela disse o seguinte: ela perguntou: o que você está pensando? Eu sei que você tem um instituto, Serginho 10, em Guarulhos, faz um trabalho maravilhoso. Tem aí, tá, com o teu ar, teus cavalinhos, mas o que você está pensando em fazer no futuro? E como é que você vê o vôlei daqui a 5 anos? Bernardo, o futuro é a causa. Vamos, agora sim, eu tenho um instituto, o instituto é eterno, ele está ganhando força, cada dia ele ganha mais força, né? A gente está motivando a molecada, não só a jogar voleibol é a isca para a molecada ir para lá, mas é lógico que a gente formar cidadão, mas uma causa maior. E eu acho que ter a oportunidade de estar dentro do voleibol para a gente levar a nossa causa. Você sabe qual que é a nossa causa. Essa causa a gente vai levar para dentro do voleibol, para a gente resgatar nosso voleibol de volta, resgatar os clubes, resgatar nossa seleção brasileira. Não é o resultado. Não é o resultado. Quando eu falo de seleção brasileira, é o todo. É o voleibol de norte a sul, de leste a oeste. Então eu acho que a gente precisa resgatar essa causa. E eu estou à disposição, quando se fala de esporte brasileiro, de voleibol, para poder ajudar. Eu estou à disposição. Até porque eu estou desempregado. Agora é a hora de poder se empregar de volta. Mas eu brinco assim, mas é a causa, Bernardo. A gente precisa resgatar nossa causa, resgatar valores, trazer nosso voleibol de volta para o lugar onde ele nunca deixou de sair. Né? Fazer com que as pessoas joguem voleibol na rua, fazer com que as pessoas joguem voleibol nos quintais de suas casas, na escola, na faculdade, enfim, para que a gente volte a formar novos jogadores, novos cidadãos, novas referências. É isso aí, você falou uma coisa, querem lembrar de mim? Joguem voleibol. Joguem voleibol. Sem essa de chorar, pelo amor de Deus. Vamos jogar vôlei, gente. Bora para dentro. Joguem voleibol. Isso aí, juntos, lutando pela causa sempre. Você falou uma coisa importante, né? Propósito. A gente tinha uma causa muito clara e a gente ia atrás delas. Então, primeiro, irmão, vai acabar em 2 minutos. Vou deixar a palavra final com vocês. Eu queria te agradecer de coração por esse nosso contato. Tenho certeza que eu quero fazer essa história que as pessoas conheçam, entendam um pouco. Que tem trabalho, tem dedicação, tem time, tem comprometimento, existe um propósito grande atrás disso tudo. O esporte não é só aquela partida que você vê, tem muito mais por trás disso tudo, por baixo disso tudo, né, que as pessoas de alguma forma, e tenho certeza, se inspiram muito com vocês. Falta 1 minuto e 58. Só queria dizer uma coisa, a frase que eu ouvi, referida ao Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou prematuramente, tem muito a ver com você, não, graças a Deus não nos deixou e não vai nos deixar por muito tempo, que é o seguinte, né, heróis vão e vêm, mas lendas são para sempre. E tenho certeza que você é uma lenda do nosso esporte. Mas não é uma lenda porque você, na quadra, você fez coisas maravilhosas. Por tudo aquilo que você representa para nós, fez por nós, inspira as pessoas. Quantas pessoas choraram, algumas chorando aqui agora, né, com você, porque realmente é uma história incrível, que seus filhos tenham muito orgulho de você e eu tenho certeza que seus pais têm. Então, um beijo em todos eles. Você tem 1 minuto, o microfone é teu. Manda uma mensagem para a turma toda para a gente passar disso juntos. Olha só, a gente tinha que fazer outra live só para eu explanar você, sabe? Vou falar com o pessoal da Linda Facuma, isso aí você vai me quebrar. Não, deixa eu contar uma rapidinho. Vou contar uma rapidinho aqui. Lembra que a gente foi jogar? Não, é rapidinho. Eu acho que foi 2008, a gente estava no Ibirapuera, você foi no banheiro, eu juntei a galera, a gente se escondeu atrás da placa, você chegou no ginásio e falou, cadê o cara? Você chegou com a cara, ficou com a cara de bunda danada, todo mundo atrás das placas de publicidade, não tem caçando esse cara para treinar. Essa foi uma delas. Só para começar. Mas, Bernardo... Bruninho, mas de coração também, ó. Quero dizer para você o seguinte, como pai agradeço, uma referência para o meu filho. Seria o que é hoje, deve muito a você, sou muito feliz e grato a você por isso.
o bom é que amanhã eu vou acordar cedo, eu não vou precisar treinar. Eu não vou precisar dar peixinho. Mas vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim. Cara, mais 2 peixinhos dá, mais 2 peixinhos dá. Sempre dá. Quando a enxerga está no limite, dá mais um pouquinho. Nossa Senhora. Bernardo, Cara, meu patrão, eterno patrão. Parceiro, sabe